só colocar uma questão. A primeira, o Abel, todas as vezes que tomou cartão amarelo, todas as vezes que tomou cartão vermelho, foi por culpa dele. Eu quero saber qual é a intromissão dos jornalistas nessa história. Eu quero saber onde entram os jornalistas nessa história. Se ele é irritante, se ele passa do ponto, se ele é desrespeitoso. A baita mala na beira do campo, ele ia. E a culpa é nossa, cara. Se ele não respeita o quarto árbitro e aí ele toma cartão amarelo, se ele não respeita o árbitro e toma cartão vermelho. A culpa é sua. E eu tenho culpa? Não. Ele que foi o culpado ontem de escalar o Bruno Fux e não escalar o Murilo, ou não ter escalado o Bruno Fux como terceiro zagueiro, que é algo que faria muito bem. Ao contrário de muitos que acham que o Bruno Fux tem jogado com o primeiro volante, eu acho que ele joga com uma linha de 3 muito clara, independentemente do Palmeiras ter ou não a posse de bola. Ana, sim, o Wilton desligou o microfone para falar com o Gustavo Gomes? Não desligou o microfone. Primeiro, quero registrar aqui. Sou fã do Gustavo Gomes, já tive o prazer de conhecer, conversar com ele, parabenizá-lo, inclusive quando fui gestora da Federação Paulista. É um profissional que eu admiro e respeito muito. E do outro lado, o Wilton Sampaio é um profissional que eu conheço há anos, sei muito bem quem é o Wilton. O Wilton não tem esse perfil, não é característica do Wilton. Inclusive, a CBF já se posicionou falando que o áudio não foi desligado e que essa ofensa não aconteceu, e eu acredito nisso, porque conheço a pessoa. Existe uma afirmação muito grande, inclusive você colocou 2 vezes e falou que o encontrou com ele no Mundial, na situação do Wilton ser soberbo. O Wilton não é soberbo. O Wilton é um profissional muito tímido, muito introspectivo, que fala pouco, ele é acanhado, ele não é aquele profissional expansivo como o Rafael Claus. Rafael Claus já é um profissional mais falante, mais expansivo, gosta desse contato. O Wilton é um profissional mais tímido, mais introspectivo, mas extremamente cumpridor. Então ele não xingou o Gustavo Gomes? Eu vou falar pela minha opinião, eu não ouvi o áudio e pelo que eu vi... Dá para desligar o microfone, Ana? Não dá para desligar. O máximo que você consegue fazer primeiro... Despluga. Você não pode desplugar, a não ser que seja no final do jogo. Durante o jogo, que é o que o Gustavo está colocando... Isso não aconteceu, até porque é protocolo, é regulamentar, e se o árbitro faz isso, ele é punido. Até porque tem como você pegar o tempo do jogo, um exemplo, Elia. Foi aos 40 minutos. E aí some o som. Você vai aos 40 minutos e vai analisar. Não tem como você fazer isso, a não ser que tenha dado uma pane no equipamento. E o árbitro não tem esse acesso de ligar e desligar este equipamento, até porque ele é no braço. E se ele tivesse desligado, todos nós teríamos visto ele mexendo no equipamento. O que não aconteceu. Então, não acredito nisso. Acredito que possa ter tido ali uma troca entre os dois e talvez o Gustavo não ter gostado da maneira com que foi falado e o que foi dito para ele. Agora, eu questiono o Wilton ofender, desrespeitar, porque não é dele, não é da natureza. Eu já vi o Wilton ser chamado a atenção por superiores e ele tendo razão. E eu nunca vi ele se colocar de maneira ofensiva. Então, não dá para eu compactuar com isso, conhecendo a pessoa do Wilton. Sobre os lances em questão, concordo com você plenamente que houve um erro, o pênalti não foi marcado. Podemos colocar essa imagem aí do pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes? O Wilton... Podemos colocar essa ele estava mal posicionado. O Wilton está mais à esquerda, a jogada acontece à direita. Talvez o assistente poderia tê-lo ajudado, mas é difícil porque o assistente está distante. Mas eu acho que o Wilton está bem posicionado, porque a jogada... Mas tem um jogador do Flamengo e o próprio Gustavo Gomes na frente. Ali houve um erro, é um erro que aí... Pro nível, e eu concordo com você, pro nível de experiência do Wilton... Se ele ficar mais na direita, jogada, pode atrapalhar a jogada. Essa é a jogada que a gente chama assim, se você me permite, Elia. Quando é cobrado o tiro de canto, você vai analisar onde essa bola vai chegar. Então, a gente chama do pêndulo. Assim como a equipe balança da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, o que acontece? Quando a bola sai e ele já vê que vai cair mais à direita, ele deveria ter se deslocado, saído do ponto em que ele estava, que a gente fala do ponto A, para o ponto B para ver a jogada de frente. Ele está em diagonal, então o que ele vê é só um movimento do jogador. O Arrascaeta está na frente dele e o Gustavo Gomes está na frente dele. Perfeito, obrigada. E ele está encoberto. Neste caso, a responsabilidade total, o Wilton errou, sim, porque estava mal posicionado no campo de jogo, não consegue ver a jogada, toma a decisão equivocada. Agora, o que me assusta... O VAR não chamar. É o VAR não chamar. E isso tem levantado muitas indagações. Eu tenho conversado com algumas pessoas e o que me chama a atenção, e aí eu vou falar como opinião,
Isso está muito mais vinculada à orientação dada pelo Departamento de Arbitragem, que eu acho que deveria convidar nós, comentaristas de arbitragem, a participar de um treinamento na granja com eles, porque isso é orientação de cima para baixo. Porque não é possível um VAR que tem essa imagem aí, falar que essa carga é uma carga de referência. Ele falou que... Isso não é carga de referência. Do VAR, até coloquei na Rádio Bandeirantes hoje. Ele fala que é carga de referência. Não faz a flexão. Não, ele faz a flexão. Claro que faz. Assim, ele não fala que não faz, então assim, não é mão de referência, o jogador faz a flexão sim e o pênalti deveria ter sido marcado. E agora, assim, a gente fala, mas foi o campo que errou? É 100% erro do campo? Eu sou arbitragem raiz, vou cobrar o campo. Mas o VAR veio... O VAR foi inserido no futebol para corrigir equívocos como esse. Agora, se essa não é a linha que a comissão vai adotar, essa linha deveria ter sido começada lá no início da competição. Ou então você tira o VAR, fala, nós não teremos mais VAR. Eu acho que assim, pode ter VAR, mas assim, a linha de intervenção, né, a tomada de decisão, ela tem que ser um critério único, consistente, uniforme. O que a gente percebe? A competição começou, o VAR intervencionista, participando de tudo, interferindo em tudo. E agora, em função do momento em que está, resolveram falar para o VAR, não interfira mais em situações limítrofes. Não é isso que se espera do VAR. Porque essa situação aí não é limítrofe, não é uma situação interpretativa, há sim uma carga e o pênalti deveria ter sido marcado. Diferente das outras situações que acontecem no decorrer do jogo. Mas você não marcaria? Essa sim seria... Eu não marcaria também. Essa sim seria, só que eu não marco. Por que eu não marco? Porque o ocorrido entre o Bruno e o Pedro foi aquela coisa assim, eu coloco a mão em você, você coloca a mão em mim, eu valorizei. E não tinha uma bola ali, pela situação do jogo, eu seguiria. Mas se é entendido como falta, aí caberia, porque na sequência há o penal. E aí é um outro ponto que eu chamo a atenção e falo que o problema está na instrução. Nós vimos situações no decorrer da competição que, no meu entendimento, várias, eu posso citar aqui várias, que não foi APP, que não se concretiza para um gol ser anulado. E nós vimos no decorrer deste ano muitos gols serem anulados porque partiram do princípio que a falta na origem estava diretamente vinculada ao APP. O APP é jogada vertical. Eu sofri a infração, em 2 toques eu cometo o pênalti. Perfeito. Em 2, 3 toques eu faço o gol. Se isso não aconteceu e eu tenho a defesa posta, nunca será entendido como APP. Porém, a orientação passada aqui, a gente pode pegar jogos... Vai pegar lá o início da jogada. Lá no início e muitos 2 minutos de jogada. Perfeito. E muitos gols foram anulados, no meu entendimento, de forma equivocada e por isso que gera essa discussão nas mesas de debate. Uma hora o VAR chama num lance de 2 minutos atrás, outra hora não chama porque não foi vertical. E eu concordo com você que o erro da não marcação do pênalti interfere diretamente porque um pênalti é 90% chance de gol e 10% de não do goleiro defender e o batedor perder esse pênalti. Mas se a gente for analisar o jogo pela importância do jogo, pelas situações que aconteceram, pelo nível de pressão e de reclamação, entenda, tirando a situação, para não ser mal entendida, tirando a situação do penal, não foi uma má arbitragem. O VAR, a culpa é totalmente do VAR. Eu nem vou penalizar o Wilton, porque eu vou penalizar o VAR. Porque assim, Elia, é muita pressão que a CBF é verde, que o Palmeiras é o mais favorecido. Cria-se uma narrativa... Mas o Palmeiras foi muito favorecido nos outros jogos. Mas chegaram a dizer que o Palmeiras ganhou 15 pontos com a arbitragem. 13. Mas quantos pontos foram tirados do Palmeiras? E do Flamengo? Você tem essa matemática? Não, eu tenho a impressão, Elia, de que há um equilíbrio em relação a grandes. Houve erro para todo mundo. É isso. Houve erro a favor e contra o Corinthians. Mas erra-se mais a favor dos grandes do que dos contra pequenos, o Palmeiras. Houve erros a favor. O Palmeiras foi mais privilegiado do que prejudicado. Isso é fato. Isso sem o Palmeiras dúvida. foi mais privilegiado do que prejudicado. De Grêmio, de Inter, o próprio Vasco, o próprio Botafogo. Então a gente não está falando aqui de uma arbitragem. Ela tem errado muito, lamentavelmente, eu falo isso com muito pesar, é contra todos. Contra todos e, nesse caso, o grande erro do Wilton foi a não marcação do pênalti, que eu entendo que no campo de jogo é aceitável, uma vez que eu tenho a ferramenta VAR. Agora, o VAR não ter entrado, para mim, é inadmissível. É inadmissível e isso precisa ser corrigido urgentemente. Concordo, faço minhas as suas palavras, mas repito, erro crasso, infelizmente,
ele interfere na justiça do resultado. Ponto 1. E ponto 2. Eu não perdoo o Wilton, não é porque ele estava daquele lado, eu talvez até ficasse, porque eu não gosto do árbitro que fica muito perto do lance, que às vezes pode atrapalhar o lance. Mas eu digo, tinha muita gente ali do lado direito. Só que na hora que a bola vem, ele tem que mudar. Ele tivesse esse atino para poder mudar. Essa ativação que a gente chama. Ele podia ter mudado e poderia ter visto melhor. Agora, é inadmissível que o VAR não tenha chamado. Agora, eu também não perdoo o Wilton porque, da maneira veemente, como todos os jogadores do Palmeiras reclamaram, e como você tem a ferramenta do VAR, eu quero olhar isso aí. Eu concordo. Eu quero olhar. Eu não preciso de ninguém me chamando. Você está indo muito bem. Porque o VAR como autoridade, o árbitro como autoridade máxima do jogo. Eu quero ver esse lance. Ele viu a reclamação, ele percebeu. Você percebe? Ele fala assim, Caio, separa esse lance para mim que eu quero ver. Mas é que o árbitro de vídeo foi tão convincente. Ele tem. Não tem nada. Mas eu não quero te ouvir. Eu quero ver. Só que, Elia, se você ouve a narração do Wilton, ele fala assim, tem muita reclamação aqui no campo. O Wilton fala alto. Ele fala, tem muita reclamação aqui no campo. Você viu algo diferente aí? Não. Então você vê que ele sentiu, mas eu iria. Ele foi bem até. Ele sentiu e ele fala... Ele fala gritando, porque estava todo mundo em cima dele. Ele fala assim, olha, muita reclamação aqui. Presta atenção aí, rapaz. Você viu algo aí? Aí o VAR fala, tudo normal... Mão de referência. Mão de referência. Fala, quando fala mão de referência, aí ele cresceu. É tudo que o aí não é soberba que as pessoas falam. Eu tô aqui, perdi um lance. Aí eu tenho a resposta, não. Mão de referência. Aí eu cresço e falo assim, gente, já falou pra mim aqui, mão de referência. Não é nada, vamos pro jogo. Ele não te empurrou. Vocês estão vendo como muda? Porque se o árbitro... sofre aí. Se o VAR gagueja, o Wilton, ele fala, eu vou ver, separa pra mim a imagem que eu vou ver. Isso não aconteceu. Quando o VAR fala mão de referência, ele atrapalha a sua maneira. Ele matou. Ele mata. Então, pra mim... Mas, mesmo assim... Eu concordo com você. Eu entendo sua mão de referência, mas eu vou ver. O grande erro foi a narrativa do VAR. E tem que ser afastado, tem que ficar fora, tem que ser penalizado, porque isso vai implicar diretamente na continuação do campeonato. O campeonato é ótimo, os dois têm a mesma pontuação, o Palmeiras tem uma vitória a mais, mas eu entendo que erros categóricos como esse precisam ser categoricamente penalizados.